A gente vai falar hoje sobre responder algumas perguntas que eu recebi várias perguntas, a ideia é responder a maior quantidade de perguntas possível, né, para ajudar vocês aí no entendimento da constelação. Sabe que hoje eu estava escrevendo, né, sobre o trabalho da constelação, escrevendo a seriedade do trabalho da constelação, né, como a gente tem que cuidar para que seja realmente um trabalho sério do nosso lado, do nosso papel de constelador, e também, né, de quem está conhecendo, quem está entrando nesse mundo da constelação, porque é algo tão profundo, né, enfim, aí eu não sei se vocês sabem, assim, não sei se vocês sabem que a origem da constelação é como o Bert demorou para escrever sobre constelação, né? Primeiro de tudo, o Bert Hellinger foi padre, trabalhou, né, numa ordem dos missionários, ele trabalhou lá, né, ele é alemão, mas ele ficou um tempo na África do Sul. E ele, como pedagogo, né, que é a formação dele inicial, ele estudou muito dinâmicas de grupos, dinâmicas dos alunos, ele era responsável, né, por algumas áreas, ele tinha uma diocese de sua responsabilidade, e aí ele começou a estudar muito lá, né, a dinâmica da tribo, da tribo que ele trabalhava, onde ele estava localizado, e com isso ele foi desvendando, descobrindo, aprendendo sobre constelação. Só que demorou um tempão para ele começar a escrever sobre constelação. Na verdade, foi um dos amigos, um dos seguidores dele que sugeriu para que ele começasse a escrever. Ele já tinha 70 anos de idade, hoje ele tem 92, 93. Ele tinha 70 anos de idade quando ele começou a escrever. Na verdade, quem começou a escrever foi o Gunther Weber, né, que é um dos amigos dele, e falou, olha, você precisa começar a relatar essas coisas, né, porque são descobertas, são coisas muito interessantes, muito importantes. Então, pediu autorização e começou a escrever. E eu estou falando isso por quê? Porque é importante a gente estudar a fundo antes da gente falar sobre algo, antes da gente interpretar, trazer a nossa interpretação, trazer as nossas respostas para algum tema. Porque, né, a gente vê tanto e a gente fala tanto sobre constelação e é tão importante esse conhecimento, mas também é tão importante a gente ter seriedade quando a gente fala sobre ele. Já assistiu constelação em grupo? Já foi participar de algum grupo de constelação? Mesmo que você não sinta que ainda é seu momento de constelar, de agendar uma constelação para você, vale muito a pena participar de um workshop de constelação em grupo, sabe? Porque a gente percebe a dinâmica acontecendo, e não só a gente percebe a dinâmica acontecendo, a gente sente em nós, ou se a gente entra como representante, ou se a gente vai só assistir mesmo, a gente percebe, né, como as dinâmicas ocultas atuam e como a gente pode curar e buscar cura em nós mesmos, né, quando a gente assiste e vê constelação de outras pessoas também, né, então estou aqui, acho que um pouco nostálgica, que eu estava relendo alguns textos do blog, e um dos textos eu também falo do papel, que tem lá no blog, quem quiser ver, que tem lá falando sobre como é importante o papel do representante na constelação em grupo, né? Então, se você tem chance de participar, de ir a algum grupo na sua cidade, no lugar onde você está, ou se deslocar para algum lugar para ver, vale muito a pena ver e, sabe, adentrar mesmo, não só aqui como eu falo e você assiste, você vai absorvendo, que às vezes acaba sendo mais racionalmente, mas você também vivenciar, né? A vivência é muito importante, muito importante. Então, convido todos vocês, quem não teve chance ainda de participar de uma constelação em grupo, que participe. Mas o que eu quero dizer é para vocês participarem, não importa onde, né? Vale muito a pena vivenciar e sentir a constelação na sua vida, sabe? Em você mesmo, né? Na sua alma, acho que falando melhor, na sua alma, porque faz toda a diferença, faz toda a diferença, tá bom? Uma pessoa colocou aqui, né? Minha dúvida é sobre equilíbrio de troca entre cliente e constelador, sobre cobrar, sobre dinheiro. Constelação geralmente é um serviço caro. E quando cobra-se pouco ou não é cobrado valor algum, mas se entrega bastante para a pessoa, como fica a lei do equilíbrio?
Quais as consequências nesse caso, tanto para o cliente como para o constelador. Tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, né? E eu sempre me conecto aqui com o campo, o que é mais importante eu comentar e eu falar. Sim, tem o equilíbrio de troca, sim, você não pode fazer uma constelação, não é só uma constelação, é qualquer serviço que você faz, você presta um serviço e não tem uma troca por ele. Se você fizer isso, né, de novo, não só com a constelação, mas com qualquer serviço, ele não vai se perdurar, né, porque as pessoas acabam fugindo de você porque ela não quer se sentir devedora. Ninguém quer se sentir inferior a ninguém. Então, se você está doando demais e o outro está aqui, né, ele se sente em uma posição inferior, ele foge. Então, se você presta um serviço e não cobra por ele, ele acaba, né, você acaba tendo que quase que pedir favor para poder trabalhar. Então, esse é um ponto importante. Então, precisa existir um equilíbrio de troca. Sobre a constelação ser cara ou não, existe hoje, como hoje em dia tem muita gente trabalhando com constelação, existem várias faixas de preço, digamos assim, de constelação. Agora, é muito importante também você saber que a constelação, ela tem o potencial, ela tem a força, ela tem a energia de mudar drasticamente a sua vida. Então, o quanto você acredita que você investiria para isso, para você olhar para a sua vida e mudar a sua vida de rumo? O constelado encontra o profissional certo para ele, o constelador certo para ele. Bert Hellinger fala disso, o constelado encontra o constelador certo para ele. Então não tem certo e errado, não tem um preço mais barato, preço mais caro. Tem, claro, o que você sente que é o certo para você, a pessoa que você se identifica mais, é sempre assim, né? A pessoa que você se identifica mais, você fala, puxa, eu quero fazer com essa pessoa em específico. Então, falando aqui um outro lado sobre a questão do valor. E aí, um ponto muito importante, que é sobre você não cobrar, ou sobre você, o que ela colocou? Quando cobra-se pouco, não é cobrar o valor algum, mas entrega bastante. Quais as consequências nesse caso, tanto para o cliente quanto para o constelador? Então, para o lado do constelador, o constelador também tem que entender de onde vem esse movimento. Muitas vezes, quando você não consegue cobrar pelo valor, você está se colocando no lugar de mãe ou de pai. Porque quem faz e não quer nada em troca é a mãe, né? A mãe dá a vida e não pede nada em troca, a mãe cuida da nossa infância quando a gente é criança, enfim. Então, a gente pode fazer esse paralelo. E quando a gente se coloca no lugar de mãe, mãe não pede um pagamento em troca. Só que você não é mãe dos seus clientes, né? Nem pai dos seus clientes. Então, essa troca fica muito desequilibrada. E aí, os clientes realmente fogem, porque eles já têm a mãe deles. Eles não precisam de outra. Ou eles criam uma outra dependência, que, na verdade, quem você vai ter perto de você são pessoas que ficam dependentes de você e acabam realmente não indo para a vida, porque você acaba também protegendo e não deixando ir para a vida. Olha como é importante esse olhar, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto, a consequência disso para o cliente, algumas vezes, né, as pessoas me perguntam, eu posso presentear a constelação para alguém, né, da minha família, ou algum amigo, ou marido, esposa, enfim, posso presentear, ou seja, o constelado não paga pela constelação? Minha experiência diz que quando o constelado não paga pela constelação, ele não sente aquilo, né, que é para ele. É como se, tá bom, eu estou assistindo aqui uma historinha da minha vida e eu acabo não absorvendo isso para mim. Por quê? Porque a troca precisa existir. Então, tem várias consequências desse desequilíbrio, né, como a gente está falando, e é muito importante, sim, dar lugar e equilibrar a troca. Às vezes, se você não se sente ainda bem para pagar, para cobrar, ou acha que não, né, o valor, não sabe direito quantas vezes você pode trocar com alguma coisa, né? Eu lembro que a primeira constelação que eu fiz, eu troquei para a pessoa comprar os bonequinhos para mim. Não comprar, ela me deu uma verba lá e eu comprei os bonequinhos. Então foi assim, sabe? Foi uma troca. Foi a primeira constelação. Então, olha como isso dá força, né? Eu já saber que a constelação vai dar força, inclusive, para o meu trabalho de constelação. E aí você pode, né, até você se sentir seguro e falar, bom, agora eu cobro tanto. Outra conversa também com outra amiga, mas eu cobro tanto. Será que esse é o preço certo? Será que eu tenho que aumentar? E a minha resposta, eu lembro que para ela foi, você sente, fala o preço.
E ela falou, eu falei, você sente se esse preço é o certo ou se é pouco ou não é, né? Então, é realmente uma questão de sensibilidade, de sentir, tá, gente? Então, essa resposta também acho que ajuda bastante. Sou casada e desde o início desse relacionamento, minha cunhada faz tudo para romper nosso relacionamento ou se obrigar a criar caso. Depois fica tranquilo e volta tudo de novo. Já até me agrediu. O que eu posso fazer? A gente, às vezes, a maioria das vezes, quando a gente tem algo, né, que a gente acha estranho, é porque a gente não está no nosso lugar. E eu falo isso, é a gente que não está no nosso lugar. A gente não pode colocar a culpa no outro, a minha cunhada, ou meu marido, ou, né, a minha sogra. É muito fácil a gente colocar, né? Já vi muitos casos assim, poxa, inclusive como a gente vai conhecendo mais constelação e as pessoas que vêm constelar já conhecem um pouco mais de constelação, elas vêm. Ah, mas eu vejo que meu marido ainda é filhinho da mamãe, ou seja, ele não veio para a vida, ele ainda está preso, né, na relação com a mãe e tal. Isso tudo é a gente racionalizar sem a gente saber de fato o que é. Se a gente, meu convite é, se você vai racionalizar, racionaliza por que você atrai, né, essa situação para sua vida. Então, quando essa pessoa fala isso, tenho essa questão, essa relação com a cunhada, e, né, por que você atrai essa relação para você? Por que você atrai essa relação para sua vida? É claro que para a gente entender mais profundamente em que lugar que ela está, o que papel ela está fazendo para causar todo esse distúrbio, ela que eu digo a pessoa que escreveu mesmo, no sistema, ela a gente precisa constelar, precisa abrir o campo, precisa entender, mas assim, falando sobre, né, de uma maneira mais ampla, normalmente o que acontece é que a gente não está no nosso lugar, a gente está fazendo um outro papel, né, a gente pode voltar para o nosso lugar, pensar, eu sou esposa, nessa família que já existe, minha cunhada, a irmã do meu marido, nessa família eu sou esposa, depois, a irmã veio antes, eu vim depois, né, então a gente pensa nisso, assim, a gente se coloca no nosso lugar, tá bom? Um ponto que me deixa confusa. Como aí a pessoa escreveu isso no Dia das Mães, né? Qual o limite entre gratidão, honra e inversão de papéis? Sou pequena perante minha mãe. Temos uma ligação hoje. Temos uma ligação grande. Hoje, tentando ir para o meu lugar, me sinto deixando ela, me sinto ingrata às vezes. Exemplo, levava sempre ela comigo um dia, viagens, passeios. Hoje fiz primeira viagem com meu marido e meu filho sem levá-los. Não sou mais presente e ouvinte dela como era antes. Eu tenho dúvidas nesse posicionamento. E hoje eu tento me afastar desse assunto. Ela fala. Peraí, que ela entra numa outra questão. Então, deixa eu voltar na primeira e depois eu leio a segunda para a gente não se perder. Então, a primeira questão é isso. Quando a gente fala sobre a gente voltar para o nosso lugar de filho e deixar os nossos pais com as questões deles e olhar para os problemas deles, né? E a gente ajuda quando a gente pode ou quando eles pedem ajuda, às vezes gera essa confusão. Peraí, mas antes eu era tão disponível e agora parece que eu estou sendo menos disponível para minha mãe. Eu me sinto que eu estou chamando menos ela para ficar comigo, ou eu sinto que eu estou me distanciando. Que acho que é isso que ela diz, né? Hoje, tentando ir para o meu lugar, me sinto deixando ela, me sinto ingrata às vezes. A gratidão ou a ingratidão vai acontecer você estando perto ou você estando longe. O estar perto fisicamente e levar a viajar todas as vezes, mas ficar sentindo que aquilo é um peso para você, também não sabe, não está no lugar certo. No fundo, quando a gente fala, e tudo que eu digo sobre a gente deixar os nossos pais no lugar deles, no papel deles, e nós seguirmos no nosso papel, no nosso lugar, são movimentos de alma. Quando a gente faz isso de alma, naturalmente, né, a gente não precisa levar toda a viagem junto, porque a gente não sente culpa, preciso trazer. A gente deixa e a gente convida, e aí se ela quer, se ela pode, ela vem, né? Então a relação muda, de novo, é o que eu falei, a gratidão ou a ingratidão vai acontecer perto ou longe, então é uma mudança mais sutil, mais de alma, do que eu falar, né, sou sempre ouvinte, não sou ouvinte, estou disponível, não estou disponível,
A disponibilidade é de alma, não é no dia a dia. De novo, a gente pode ligar todos os dias e falar todos os dias, mas se sentir isso como um peso, isso não é bom, isso não está sendo bom, nem para a pessoa, nem para a mãe, né? Porque a gente sente essas energias, essas ligações com tudo que acontece. E outra coisa também, quando a gente começa a ter mais conhecimento da constelação, mais conhecimento da nossa vida, voltar para o nosso lugar, de fato, às vezes eu posso cair uma ficha e falar assim, gente, eu não estou indo para a minha vida porque eu estou aqui cuidando, né, da vida da minha mãe. Também muito cuidado com isso. Não quer dizer que eu não vou cuidar da minha mãe se ela precisar de mim, mas eu não vou cuidar da minha mãe se ela não precisar de mim. Eu vou cuidar da minha vida. Então, a gente, enquanto fica ainda na vida dos nossos pais, a gente não segue para a nossa vida. E dói a gente perceber que a gente não foi para a nossa vida. Dói, mas... E aí a gente dá alguns passos, devagarzinho, mas a gente vai dando passos. E a gente vai percebendo, no fundo, que esse é o nosso lugar. Que é isso mesmo que a gente deveria ir, que a gente deveria fazer, tá? Com dor, mas é o caminho, tá? Aí agora de novo, né? Meus pais têm uma forma de se relacionar que me incomoda muito. Eles falam alto um com o outro, se criticam o tempo todo, a expressão de carinho e acolhimento é bem rara entre eles. Hoje eu tento me afastar desse assunto, não falo mais, faço o exercício de deixar com eles, é isso mesmo. Mas em alguns momentos me sinto omissa, como se eu devesse ajudar ou ouvi-los, e eu me perco nesse ponto. Existe uma linha de divisão? Aí, ela completa aqui, tá? Filhos podem ajudar os pais fisicamente, mas não emocionalmente. Seria isso? Um apoio, uma retribuição por gratidão, um gesto de carinho, mas não ser ponto de ajuda emocional. É mais ou menos isso? Ai, que linda, adorei a pergunta dessa pessoa. Não vou falar o nome aqui, mas eu adorei a pergunta dela aqui. Então, é isso, assim, a gente... eu não vou dizer nem que é fisicamente, nem emocionalmente. A gente se disponibiliza a ajudar quando eles precisam de ajuda. O Bert Hellinger fala num exemplo de um dos livros dele, aquele livro Ordens do Amor, ele fala que, na verdade, a gente acha que a gente tem que ajudar do nosso jeito. E por mais que você fala, não, mas eu tô vendo que ela precisa daquilo. Não, o que você tá vendo sempre vai passar pela sua lente, sabe? Você tá vendo com seus olhos, então é com seu filtro. Você vai filtrar e você vai enxergar o que você acha que eles precisam de ajuda. Mas se eles precisam, eles pedem, só que com o filtro deles. Então, é a gente se colocar disponível de alma. Não precisa ligar todo dia, não precisa levar para viajar, não precisa se intrometer na briga. Não, a gente deixa e a gente está lá. Bom, se precisarem de ajuda, eu estou por aqui. Né? Então, sentir um ponto de apoio de alma é diferente do que ficar tentando resolver, ajudar, se intrometer, né? De novo, se a gente faz isso, a gente não vai para a nossa vida, tá? Espero ter ajudado. Qual o significado de piercings e tatuagens para constelação familiar? Bert fala, e é muito engraçado, ele fala que, é muito engraçado uma outra coisa que eu lembrei, né? Ele fala que a tatuagem é quando a gente dá lugar para um excluído no nosso sistema. E uma vez eu vi, né, num dos comentários, num dos livros também, que ele fala que a mulher que usa franja, ela coloca, né, deixa a franja também para ficar um pouco confusa, para não ver, né, como se ela quisesse tampar as coisas, então ela fica com a franja lá para se confundir. Olha quanta coisa, eu não gosto de colocar muito esses rótulos, porque é difícil às vezes para a gente enxergar, e a gente fala, não, mas não é bem assim. No fundo mas é difícil para a gente enxergar. Então, é difícil rotular de uma maneira geral, tá bom? E uma outra pessoa colocou aqui, porque às vezes não consigo sair daquele ciclo ou coragem de sair da casa dos pais. Até um complemento, né, da questão anterior, assim, por que às vezes a gente não sai da casa dos pais? Ou a gente sente que a gente precisa ajudar, a gente sente que tem que estar lá e tem que estar disponível. A gente, por incrível que pareça, a gente é ingrato. A gente acha inconscientemente que eles deram pouco. Então, a gente quer mais. A gente não vai para a vida porque a gente acha que eles ainda nos deram pouco. Então, a gente fica cobrando mais e pedindo mais. A gente não tem coragem de dar os nossos próprios passos e olhar para a nossa vida.
É difícil também absorver isso, então eu falo isso, vocês vão absorvendo como podem, mas é isso. Se a gente não tem, se a gente não dá passos para fora, é porque a gente ainda espera algo, tá? Seja dos pais, que é o caso aqui, seja às vezes de outro relacionamento, a gente ainda espera algo. Então, só que esse esperar algo dos pais é ingratidão. É de fato a gente achar que eles deram pouco. É de fato a gente achar que a vida é pouco. Tem que ter mais do que isso, né? É tão duro pensar, mas pensar assim e ouvir isso, pô, quer dizer que a vida é pouco? Você quer mais do que a vida? Mas é às vezes o que a gente faz, tá? Então, como sair desse ciclo é voltar, olhar para trás, olhar para os pais e agradecer do jeito que são, do jeito que foi, a vida que foi, da maneira que foi, agradecer, porque eles sempre fizeram e fazem o melhor que eles podem, com o que eles têm, da maneira que eles têm. Ah, mas eu não acho que o melhor podia fazer mais. É? Olha para o sistema familiar, né? Ninguém sabe, você não sabe das dores da infância dos seus pais. Você não sabe das dores do nascimento dos seus pais, ou ainda, né, de outras gerações, e que eles também carregam. Então, eles fazem o melhor com os emaranhados que eles têm, com a situação, com a história de vida deles, eles fazem o melhor, assim como você faz o melhor para os seus filhos. Você tem certeza que você faz o melhor para os seus filhos, não tem? Então, é a mesma coisa. Você também está emaranhado ou emaranhada. E você, com o cenário que você tem, você faz o seu melhor. É a mesma coisa dos seus pais para você. Então, você, enquanto filho, você pode olhar para trás, olhar para os seus pais e agradecer. Agradecer porque eles fizeram o melhor que eles tinham, que eles podiam, e eles te deram a vida, né? Aí uma outra pessoa colocou muita dificuldade de aceitar minha mãe, o que fazer? A gente teve Dia das Mães agora, né? E é tão interessante porque quando a gente para refletir sobre a nossa mãe, a gente percebe o quanto de amor a gente tem pela nossa mãe. Mas no dia a dia, a gente percebe o quão difícil às vezes é essa relação. O quanto às vezes a gente se sente tolhida, a gente acha que não tem a nossa individualidade, a gente acha que, né, a nossa mãe ainda nos cobra de algo. E aí, quando a gente começa a olhar para essa relação, a gente percebe que quem cobra é a gente, quem sente que não tem espaço ou quem, né, passa por cima das coisas somos nós mesmos, né? De novo, nossa mãe faz o melhor que ela pode, com o que ela tem. E quando eu falo isso, eu não quero diminuir, falando, poxa, coitadinha, ela faz o melhor que ela pode. Não, não, pelo contrário, né? Ela é grande, ela é grandiosa, ela deu a vida e aí, além de tudo, ela deu mais. Então, é a gente olhar para a mãe com amor, nesse sentido de que é a melhor mãe que eu tenho, é a melhor mãe que poderia existir para mim. Né? Se hoje eu tenho a força que eu tenho, se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, se hoje eu tenho tudo que eu tenho aqui, né, que permeia a minha vida, vem da vida que eu recebi da minha mãe e vem dos aprendizados que eu tive nessa relação. Então, é olhar para essa relação mesmo e agradecer, né? A gente fala muito sobre relacionamentos, né? Sobre, aquele namorado não deu certo, mas ok, fechei o ciclo e aí aprendi tal coisa com ele, agradeço. Eu aquele casamento que não deu certo, ok, aprendi, agradeço. E a gratidão aos nossos pais, né? Todas as coisas que funcionaram. Afinal de contas, a gente está aqui vivo, né? Bem alimentado ou não, mas assim, a gente está bem, né? Então, e a gratidão aos nossos pais por tudo que eles fizeram e pelas coisas erradas e certas, assim, não tem certo e errado, né? Tem o que foi. Na nossa visão, tem o certo e tem o errado, mas tem o que foi, com o que foi, a gente segue, né? A gente aprende, a gente se fortalece e a gente agradece, né? E dessa maneira a gente agradece. Acho que não me permito resolver minha vida financeira. Fala sobre isso, Ju, por favor. Né? A prosperidade também tem a ver com como a gente toma a nossa mãe. A maneira que a gente vive a nossa vida é a maneira como a gente olha para a nossa mãe, como a gente toma a nossa mãe. Então, se eu sinto que a minha mãe trabalha muito e que ela não fica comigo e ela está sempre ocupada,
Eu olho para a minha vida e eu estou sempre ocupada para a minha vida, eu não olho para a minha vida, eu não dou atenção para a minha vida. Por quê? Porque é o que eu recebi, é o que eu tive da minha mãe. Agora, se pelo contrário, eu olho para minha mãe e vejo que com tudo isso ela ainda me deu muito amor, eu também olho com muito amor para a minha vida. A prosperidade, o sucesso tem a ver com a mãe, por quê? Porque a vida que a gente recebeu, né, tem a ver com os nossos pais, a gente recebeu a vida dos nossos pais, e o fazer algo de bom com a vida, ter dinheiro, ter sucesso, depende do que para você é sucesso, tem a ver com isso, com a sua vida, com o seu caminhar para a vida. Então tem a ver com a sua relação com a sua mãe também, tá? Um pai que sente muito medo pode passar para os filhos, mesmo que pequenos? Eu não sei se eu entendi bem, assim, mas a gente passa tudo para os filhos, pequenos, grandes, né? A gente, querendo ou não, racionalmente, a gente passa essa energia para os filhos. Os filhos pequenos, na verdade, eles mostram mais claramente, eles jogam na nossa cara, assim, as coisas que a gente não quer ver, a gente tem medo de ver, a gente não consegue enfrentar, né? Então, por quê? Porque eles não têm os filtros que a gente tem. Então, a gente, às vezes, vê algumas doenças sendo manifestadas pelas crianças de temas que vieram de outra geração, ou que vieram nosso, né? Coisas mal resolvidas nós aqui. Então, quando, né, ela pergunta do pai que tem medo se pode passar para os filhos, passa essa angústia, esse medo, a criança recebe toda essa energia. Todos nós recebemos toda essa energia de tudo. O que acontece é que nós adultos, né, a gente vai passando da infância para a adolescência, para a vida adulta, a gente vai se cobrindo de várias camadas, assim, para não olhar lá para o essencial, para o que está lá no fundo. A criança, ela não tem toda essa casca, né? Imagina a tartaruga, quando nasce é molinha a casca e depois vai crescendo e vai ficando com casco duro. É a gente, né? Então a criança, ela ainda tá tudo molinho ali, é mais nítido essa absorção de energia e dela também mostrar isso para fora. A gente, quando tá grande, a gente absorve do mesmo jeito, só que a coraça é um pouco mais grossa e a gente acaba, né, segurando um pouco, racionalizando um pouco. Mas a gente recebe, a gente tá tudo ligado com essa energia, tá? Se meu karma eu resolvo com a constelação, isso significa que eu cumpri minha meta de vida. E se a meta de vida for cumprida, não diminui meu tempo aqui na Terra? Sei que é louco, mas penso nisso. Então, a gente, né, ninguém diz, eu não sei, se existe uma meta de vida, né? Então, se você fala de karma, de meta e de, sabe, onde vai parar, né? Eu lembro uma vez num evento que eu participei com a Sophie Hellinger, que a pessoa falava assim, poxa, mas se o meu destino já está traçado e você fala que eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher o que eu faço, quer dizer que não adianta nada o que eu escolho aqui, porque o destino já vai estar traçado? Né? A pessoa perguntou isso para a Sophie Hellinger e ela virou e falou assim, o que você tem hoje na mão? O que você sabe hoje? Você sabe que você pode escolher, não sabe? Então escolha. Né? No sentido de, gente, vamos ficar menos nisso de, ai, mas vai acontecer tal coisa, então não adianta eu fazer nada aqui. Não, isso você não sabe, você está especulando. O que você tem hoje é o hoje, né? Então, se hoje você pode buscar a constelação para curar, para olhar para alguma questão, para, né, curar alguma ferida, resolver, às vezes, até uma doença, ou, sabe, pensar na sua carreira, no seu crescimento, tem tantas coisas que a constelação pode te ajudar, faça isso, né? E não essa questão de, poxa, mas vai diminuir. Essa outra informação a gente não tem, não é ainda tão concreta como é concreto quando a gente realmente pode ter a possibilidade de fazer uma constelação, tá bom? A outra pergunta porque eu não consigo, não é a mesma, mas é parecida, que é a questão da vida financeira, né? Essa outra aqui é prosperidade também na minha profissão, porque eu não consigo ser próspera na minha profissão. A gente, como eu falei, né? A profissão, o sucesso tem a cara da mãe. Se a gente não entende, eu falei, se você está chegando agora aqui, né? Depois você volta e assiste tudo que eu falei sobre a mãe, né? A gente teve agora o Dia das Mães, então a reflexão sobre a relação com a mãe é muito importante. Se a gente não entende que
mãe que a gente tem é a mãe perfeita para a gente pode aprender, ter gratidão, honrar, né, e agradecer pela vida que a gente teve mesmo, não só a vida que a gente teve, mas a vida que a gente recebeu, que a gente nasceu, né? Não adianta a gente ficar buscando a solução em outros lugares, né? Quando a gente vai fazer uma constelação, muitas vezes a gente vai com esse olhar, sabe, para os pais. Principalmente quando a gente fazer uma primeira constelação. Muitas vezes a gente vai para esse olhar para os pais, para nossa mãe e para o nosso pai. Porque é daí que sai realmente a nossa força de vida. E se a gente não resolve, né, não consegue curar esse olhar, a gente não consegue resolver tudo o resto, tá? Juliana, você sabe se existe algum tipo de órgão que regulamenta os cursos de constelação? Procurei por um, mas são tantos e tão variados, com valores diferenciados, que fica difícil saber sobre a qualidade desses cursos. É verdade, é Paula que perguntou. Paula, é verdade. Constelação não é uma profissão regulamentada. Existe uma associação que é de terapeutas holísticos, né? E existem alguns cursos que têm um selo dessa associação. Mas não tem uma regulamentação hoje de constelação familiar, porque é um curso de constelação, é um curso livre, né? Então, tanto que o curso que eu faço, que hoje, né, eu não estou com vagas abertas, eu vou abrir de novo lá para o final de julho, é um curso em que eu falo muito sobre isso, é você aplicar a constelação na prática, e você pode sim atuar com a constelação, usar a constelação como ferramenta. Se você já é um terapeuta, você pode agregar a constelação como uma ferramenta para você atuar, né, com a constelação, com responsabilidade, estudando as ordens do amor, estudando muito Bert Hellinger, praticando, né, tenho muitos exercícios nesse curso. Então, assim, não tem para dizer, é formação, não é formação, não existe essa regulamentação hoje. Então, eu concordo com você. Hoje tem muita coisa, é muito variado, porém, é o que eu estava falando no começo, não é tanto a constelação, se você vai agendar uma constelação, quando você vai procurar um curso, você precisa sentir a conexão com a pessoa que está fazendo, você precisa sentir confiança, né, com a pessoa que está conduzindo tudo isso. Constelado encontra o constelador certo para ele, essa é a resposta. Então, você vai sentir, né, que é aquilo. A constelação é muito de sentir, né? É muito de você perceber. E, claro, também vale a pena procurar depoimento de quem já fez, né? Procurar outras pessoas dizendo se gostaram ou não gostaram, sempre como todo serviço que a gente vai contratar. Juliana, já admirava seu trabalho, mas hoje passei a admirar mais ainda. Amei sua conduta, nossa conversa foi maravilhosa, já me ajudou muito. Parabéns pelo trabalho lindo que você realiza. Ai, querida, eu vou contar o que ela está dizendo. Quem escreveu é a Adriana. A Adriana hoje tinha uma constelação marcada comigo e a gente começou, né, a conversa e ela me contou o que era o tema dela e eu falei, eu não posso te constelar. Né? Ela fez uma constelação faz uns 4 meses, mas eu senti que ainda estava atuando aquela constelação nela. E eu falei para ela, não, devolvo o dinheiro, não é essa a questão, né? A questão é que a gente não era o momento ainda de constelar. E é isso que ela está dizendo. Muito obrigada, querida, pelo seu depoimento. Adorei, adorei. E é isso mesmo, né? A gente tem que ser muito séria no nosso trabalho. Não adianta eu receber a pessoa para constelar e vou fazer qualquer coisa, menos constelação. Se não é hora de fazer uma constelação, a gente tem que respeitar tanto o momento, tanto, sabe, o campo. Para eu dizer que eu estou fazendo uma constelação, para eu entrar no, sabe, para eu realmente conduzir esse trabalho, eu tenho que me colocar menor do que o campo. É o que eu ensino para os meus alunos. Você se colocar humilde, menor do que o campo. Mesmo que você não está entendendo o que está acontecendo naquele processo, coloca o boneco, te vem vontade de colocar outro boneco, você pergunta, você vai fazendo, né, o movimento, mesmo que você, constelador, não está entendendo, vai seguindo os movimentos, porque é o que o campo manda. Agora, se você sente logo de cara que o campo não se abriu e que não pode fazer a constelação, o que você vai fazer se não dá para fazer? Né? Não dá para você ficar com o dinheiro da pessoa e falar, não, vou constelar. Não é isso, né? Não é por aí que a gente tem que trabalhar. Se a gente trabalha com seriedade, olha com amor para as questões e para as pessoas que vêm constelar, a gente também tem que ter essa entrega com seriedade. E falando um outro exemplo de uma outra constelação de hoje,
Surgiu uma frase tão diferente no campo, né, eu lembrei, eu estava contando esse caso da gente respeitar o campo e eu lembrei. Eu nunca tinha falado aquela frase, eu nem me lembro agora a frase que é, mas a gente sabe quem faz constelação, quem é constelador, né, que está aqui, quem já participou de constelações, sabe que a gente coloca os bonecos, né, se a gente vai fazer individual, a gente coloca os bonecos, coloca os representantes ali, vê as posições, né, sente se tem que mudar de posição, se tem que colocar mais um representante ou outro, e a gente sente a frase que precisa ser dita, sempre baseada no nosso estudo, na técnica, né? As frases mais comuns, eu vejo você, eu dou um lugar a você, né? Ou seja, são as frases mais comuns, mas às vezes surgem coisas diferentes. E hoje surgiu algo que eu não entendi. Foi uma frase que, sabe, pulou na minha cabeça, assim, eu não entendi. Mas eu pedi para a pessoa repetir, ela olhou, eu falei, por favor, né, fala essa frase. Na hora que ele falou, era um rapaz, na hora que ele falou, aqui, sabe, o campo ele se abriu e ele falou, nossa, que alívio que me dá falar isso. E só depois dele falar a frase a gente entendeu o sentido por trás daquela frase. Então, realmente, assim, o papel do constelador, se você faz esse trabalho, né, com amor, com entrega, e se colocando no seu lugar que é menor do que o campo, aí sim você consegue chegar no essencial, você consegue chegar onde precisa chegar, sem querer controlar a constelação. Não dá para controlar uma constelação, gente. A gente tem que deixar ela realmente caminhar para onde ela tem que ir, tá bom? A Ana Maria falou, é verdade, o valor do resultado é valioso, o que se cobrar está valendo. Isso eu acho que ela comentou na hora que eu falei do valor, né, da constelação. Pablo, boa noite. Gostaria de saber qual é a relação do TDAH no sistema familiar, ou se é algo realmente da alma individual. Bom, vamos lá. Toda vez que a gente vai falar sobre doenças, a gente tem que ter aquele olhar de que muitas vezes a gente está preso no nosso amor infantil, naquele amor que precisa da visão dos pais. Outro fator que existe é a gente querer resolver algo para alguém da família, que pode ser nossos pais, ou pode ser alguém da ancestralidade. Então, é difícil a gente dizer, e sempre quando eu falo nessas lives, eu falo que a gente está batendo um papo, né? É difícil dizer se é algo individual, ou se é algo do sistema, ou se é algo que tem a ver com o pai, sabe? Porque é quando a gente entra no campo, de novo, lembrando que a gente é menor do que o campo, quando a gente entra no campo, a gente vê aquela doença, aquele transtorno está a serviço. E aí, quando a gente vê a serviço do que está, a gente pode colocar em ordem, a gente pode incluir, a gente pode ter um olhar amoroso, e aí sim buscar a cura. Então, não dá para afirmar, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam também, tal doença é relacionado a quê, né? Muitas vezes. Eu sempre vou responder que a gente precisa olhar sabe, mais detidamente sobre isso, porque não tem uma resposta pronta, gente. Não tem uma resposta pronta. Tem tantas coisas que podem interferir. Se a gente faz uma constelação, a gente olha sabe, sem se preocupar com um ângulo só de visão, eu vou ver vários ângulos, aí eu consigo entender para aquela pessoa por que aquilo se manifesta daquela forma, né? E aí a gente está tratando com individualidade, com respeito também, pessoa que está vindo constelar, né? De novo, não vem lá com a cartilha, é isso, a resposta é essa. Não existe, né? Uma resposta que serve para todo mundo. Um parênteses aqui, o Bert Hellinger, ele fala nos livros dele que, e também é muito importante esse ponto que eu vou falar, ele fala nos livros dele que ele escreve sobre casos que ele já fez e que são mais comuns. E ele fala assim, ó, toda vez que, por exemplo, suicídio, toda vez que tem um suicídio é porque a pessoa está querendo ir no lugar de alguém da família. É uma inversão da hierarquia. E aí as pessoas falam, mas não pode isso, não pode aquilo, né? Nos livros deles, normalmente são workshops transcritos, e a pessoa fala, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Ele fala, pode, mas eu nunca vi. Então é isso, realmente, se a gente for pegar, né, literalmente, estritamente, falar, não, então suicídio tem a ver com aquilo. Eu consigo fazer uma tabelinha, mas eu, Juliana, acho que é uma visão muito simplista.
a gente precisa olhar o quê? Qual a motivação por trás? Tá bom, é indo no lugar de alguém na família, mas por quê? O que tem por trás disso? Como que eu posso sair desse emaranhado? Porque também não adianta só eu saber e aí que eu resolvo? Não resolvo também. Então, né, o que tem por trás desse emaranhado? Então, o Bert fala, né, que existe, sempre assim, pode ser diferente, mas eu nunca vi, mas ele também, nesse pode ser diferente, eu nunca vi, ele também deixa aberto para, poxa, gente, eu nunca vi, pode ser que exista algo diferente mesmo. A gente tem que ver, tem que entender o que tem por trás, não dá para a gente taxar uma resposta para cada uma das coisas, né? As pessoas às vezes vêm, mas asma quer dizer o quê? Rinite quer dizer o quê? Eu não sei, não dá para a gente responder assim, tão, né, estritamente, uma coisa quer dizer a outra, tá? A Louise Hay estudou muito sobre saúde, sobre doença, e é claro, né, que quando a gente se aprofunda muito, a gente tem mais segurança para falar. Eu não me aprofundei em saúde e doença, mas quando ela, né, estudou muito sobre os traumas infantis, todas as questões, então ela afirma com propriedade tudo isso. A gente vê nas constelações que existe essa relação, sim. Ah, dor nas costas é porque eu não quero me curvar a alguém. Então, a gente vê isso nas constelações. Mas, de novo, não é essa resposta não é suficiente. É porque eu não quero me curvar a alguém. Não é porque eu tenho dor nas costas. Mas qual que é o próximo passo? Por que eu não quero me curvar? O que me faz não me curvar? Né? Então, é sempre dar um passo além. A gente não pode ficar na superfície. A gente ficar na superfície, a gente não chega na cura, tá bom? Completando, né, o que eu estava falando antes. A Tatiana perguntou, gostaria de saber como a constelação explica a sensação de que não dá o máximo da capacidade, contentar com pouco. Não sei se eu entendi bem, Tatiana, eu vou responder o que eu entendi, qualquer coisa você complementa, tá bom? A sua dúvida. Então, essa que ela fala da sensação de não dar o bastante, necessidade de querer mais, né? Tem também a ver com aquela primeira pergunta que eu fiz, aquela primeira resposta que eu dei, na verdade, sobre a gente não estar no nosso lugar, né? Então, não é o suficiente porque eu acho que ainda falta, porque eu não estou no meu lugar, eu não estou completo no meu lugar, ou eu estou no lugar de outra pessoa. Às vezes, né, acontece isso de quando a nossa mãe, né, teve um aborto espontâneo, ou mesmo provocado, não é esse o ponto, assim, se perdeu um filho. Às vezes existem gestações gemelares que antigamente não se percebiam que eram gêmeos, um dos filhos não vingava, né, e aí nasce o outro e a gente sente um vazio. Então, assim, tem tantas informações que estão no passado e que a gente carrega na nossa alma, que a gente hoje interpreta como uma sensação de vazio ou uma sensação de não capacidade, de não estar inteiro. A gente traduz isso dessa forma. Por quê? Porque passa por uma série de filtros. A gente tem a questão lá no inconsciente, mas como passa por uma série de filtros, a gente entende dessa maneira aqui. Então, a gente precisa olhar e entender, fazer um mergulho mesmo, entender, peraí, né, você está sentindo isso porque você está nesse lugar errado, vem para esse lugar aqui que você vai perceber que vai mudar isso, entendeu? Às vezes tem a ver com isso. Charlene colocou, minha filha me rejeita, que devo fazer? Talvez, né, eu tenho um vídeo que eu gravei falando sobre também o papel da mãe, porque a gente fala muito do nosso papel de olhar para a mãe, de agradecer a mãe, de dar lugar à mãe, né, de buscar a nossa prosperidade, o nosso sucesso, sempre buscando tomar os pais, tomar a mãe. Só que tem o papel da mãe também, que é deixar o filho ir, né? Então, a gente tem aí uma recomendação de um exercício para você, Charlene, é você visualizar, sabe? Você pode fazer uma meditação, feche seus olhos e visualiza a sua filha seguindo, porque a sua filha segue a vida dela e você continua na sua vida. Quando a gente tenta segurar o filho e o filho já está pronto para seguir,
é um conflito mesmo, né? A gente fica meio perdido mesmo. Então, Bert fala que o próximo passo vai vir. Então, a gente tem que deixar com que o próximo passo aconteça. Nosso papel como mãe também, né, que eu também sou mãe, é a gente enxergar que nosso filho tem a independência dele e que ele pode seguir, né? Então, é também liberar o filho e não ficar prendendo o filho aqui, tá? Tem o papel dos dois lados, né? Só que é o que eu sempre falo também, gente. Tem o papel dos dois lados, só que a gente pode escolher sentar no banquinho de vítima e falar: a culpa é do outro lado, minha mãe que me prendeu. Ou a gente pode olhar e falar: não, peraí, eu que não consegui sair, né? Qual que a gente consegue resolver? A gente não consegue resolver a questão que a minha mãe me prendeu, a gente consegue resolver o meu papel, o que eu posso fazer, né? Então, enquanto eu sou mãe, eu também consigo resolver o meu papel de mãe. Então, é sempre a gente olhar com protagonismo para as nossas decisões, para a nossa vida. E aí sim, sabe, eu poder modificar algo, porque senão eu vou ficar nesse lugar de reclamação. Reclamação do outro que não adianta nada, tá? Porque a crise, porque a dificuldade para conseguir emprego, parece que estou sempre em busca. O sucesso tem a face da mãe. Quando a gente toma a mãe, e eu vou convidar todo mundo para voltar a ver essa live um pouco mais no começo, quem chegou agora. Quando a gente toma a mãe como ela é, sem a gente cobrar mais do que ela já fez, quando a gente entende que ela fez o melhor que ela pôde, com o que ela tem, com os emaranhados dela, a gente pode seguir para a nossa vida. Com prosperidade, com abundância. A vida vem com abundância, a gente pode seguir a vida com abundância. Então, mas minha mãe me rejeita, minha mãe não olha para mim, minha mãe... Bom, e você? O quanto você agradece sua mãe? O quanto você agradece tudo que sua mãe fez para você, né? Então é sempre um olhar amoroso para nossa mãe. É a Maria Tereza falando sobre enxaqueca. Então, enxaqueca crônica, vários tratamentos sem respostas. Então, Maria Tereza, que eu estava falando das doenças, né? Elas sempre querem manifestar algo. E já fiz constelações em que, sabe, tinha um segredo ou tinha uma situação muito difícil para enxergar, e na hora que a gente vai chegando perto dessa questão, parece que a cabeça explode, né? E a minha, inclusive, enquanto consteladora, eu sinto muito, assim, então, quando às vezes eu entro no campo, a gente percebe que está chegando no essencial, a cabeça começa a doer. Então, às vezes, tem a ver com isso, sabe? Da gente estar muito envolvida na questão. Se a gente dá um passo para trás e a gente deixa a questão ali, a gente deixa o problema que às vezes não é nosso, a gente consegue se libertar e a gente consegue melhorar, né? Esse olhar. É uma preocupação excessiva, é um envolvimento excessivo, é tudo isso, né? A enxaqueca acaba sendo tudo isso. A constelação pode ajudar, sim. A constelação não cura, ela é um assistente da cura. A gente pode entender o que tem por trás e, às vezes, ela desprende algo, sabe? A gente vira uma chavinha e fala: resolvi, agora eu resolvi, né? Pode ser isso, a constelação pode ajudar. De toda maneira, ela vai mostrar o que tem lá dentro e você pode se comportar, você pode escolher se comportar diferente, né? O olhar sistêmico é o olhar a gente não fica só na superfície, a gente, né, entender o que tem por trás, perceber tudo que existe quando a gente, né, quando tem uma questão, que aquela questão não está só na superfície, né? Lembra que eu estava falando lá da tartaruguinha? A gente tem lá o essencial, está lá no fundo, e aí a gente vai criando vários filtros, várias camadas, e a gente percebe as coisas aqui na superfície. Às vezes o que a gente está vendo aqui na superfície não tem nada a ver com o que está lá embaixo, né? Mas quando tem algo por trás, e quando a gente se abre para olhar o que tem por trás, a gente pode se modificar. A gente joga uma pedrinha no meio do lago. Quando a gente faz uma constelação, a gente chega, né, olhando pelas beiradas, só que a gente penetra, que ele vai olhar no meio, e a gente joga uma pedrinha ali no meio.
Sabe, a gente chega no essencial. Quando a gente joga uma pedrinha no meio de um lago que é circular, aquelas ondinhas, elas vão bater em todas as beiradas e elas vão modificar tudo. Então é isso, é eu olhar para o essencial, entender lá no fundo o que tem, pelas questões, né, que nos permeiam, tá bom? Um beijo grande.